Bom dia, turma! Então, vamos iniciar a nossa semana acompanhando a explicação da aula 45 de língua portuguesa do 8º ano. O conteúdo de hoje ainda é romance de aventura. Nós vamos estudar o significado de palavras e expressões e vamos analisar os tempos verbais presentes no trecho que nós vamos ler nesta aula. Bom, então aqui na aula 45, nesse primeiro parágrafo, então está dizendo o quê? Que nós já vimos na aula anterior, na aula 45, nesta aula aqui, que nós fizemos todas essas anotações aqui, nós vimos que a predominância dos verbos na obra Robinson Crusoe, no livro, a predominância dos verbos é no passado, certo? Então, os verbos estão ou no pretérito perfeito, ou no pretérito imperfeito, ou no pretérito mais que perfeito, certo? Aí nós temos mais um trechinho aqui da obra, a continuação da última parte que nós lemos na última aula, em que o Robinson Crusoe, eles passaram por uma tempestade no mar, e dele passou mal, certo? Ele passou mal e ele se arrependeu de ter ido viajar, certo? Então, daí, essa aqui é a continuação daquele trechinho lá, Então, já começa dizendo assim: esses prudentes e sãos pensamentos duraram tanto tempo quanto o temporal. Então, os pensamentos prudentes dele em pensar em não ter ido viajar, que seriam prudentes e sãos, no sentido de pensamentos sadios, então, eles só duraram, aquele arrependimento enquanto durou o temporal. A hora que terminou o temporal, ele já mudou de ideia, certo? Aí vocês façam a leitura do texto e observem os verbos, Caiu, amainou, no sentido de... amainou no sentido de acalmou, que o mar acalmou. Comecei, conservei-me, limpou o céu, o sol pôs-se, sucedeu, nasceu. Então, vocês vão lendo o trechinho, observando os verbos, ok? Aí, vamos lá para a outra página. Aí, nós temos aqui esses dois parágrafos aqui, 8º ano, é bem explicativo, certo? Então, vai estar falando aqui a respeito do verbo amainou, e os verbos que vão indicando, que o tempo mudou, como limpou, caiu, nasceu, certo? E daí tem mais um trechinho explicativo aqui que vocês leiam, que é bem tranquilo, vocês vão entender sem dificuldade nenhuma, certo? Então, a nossa aula 45 seria aqui na trilha de aprendizagem somente isso, tá? A leitura daquele trecho e observando os verbos, Todos eles estão no passado e o que eles estão indicando ali no texto, ok? Aí nós vamos para as atividades. Daí as atividades elas vão exigir uma análise um pouquinho maior lá desses verbos. Então, os exercícios começam aqui, o enunciado. Então, é para nós lermos um fragmento do livro, lá do trechinho, que é esse fragmento aqui, ó. Mas ao cerrar da noite, certo? Que vai até aqui no dia seguinte. Aí está dizendo assim, ó, a pergunta: as ações indicadas pelos verbos em destaque, certo? No texto fazem concluir que... Aí vocês vão ler as 3 alternativas aqui e marcar a correta. O que esses verbos aqui, eles estão indicando no texto? A partir da leitura desses verbos, o que nós podemos concluir? E a questão número 2, vocês vão ler novamente mais um trechinho aqui, do trecho lá que está sendo apresentado nesta aula. E aí nós vamos analisar o verbo passara, Então, passara, ele está conjugado no pretérito mais que perfeito do indicativo, Nós temos 3
três passados no modo indicativo. O pretérito perfeito, ação pronta acabada, pretérito imperfeito, ações que se prolongavam no tempo ou que aconteceram 2 ou mais vezes no passado, e o pretérito mais que perfeito, que seria assim, o passado do passado. É um passado bem mais antigo, mais assim, ele seria um passado mais antigo que o pretérito perfeito, certo? Então, daí vocês vão ler, né, o que esse verbo significa. Então, qual o tipo de ação que ele significa aqui, certo? Escolham também uma alternativa com relação ao verbo passar, ok? E a aula 45 seria isso, tá, pessoal? Bons estudos, boa leitura. Se ficarem com alguma dúvida, é só chamar a prof.